índice de preços ao produtor nos Estados Unidos, que teve agora uma estabilidade no mês de julho. A expectativa era de uma alta de 0,1% no mês, depois de uma queda de 0,3% no mês de junho. Você vê na sua tela esse resumo, comunicado de imprensa sobre o índice de preço ao produtor nos Estados Unidos de julho de 2026, permanecendo, portanto, inalterado no mês de julho em termos ajustados de forma sazonal. O Departamento de Estatísticas do Trabalho, BLS, informando hoje que os preços de demanda final recuaram 0,1% em junho, subiu 0,5% no mês de maio e, em termos não ajustados, o índice de demanda final teve um incremento de 4,7% nesse dado anualizado. Portanto, temos essa leitura, né, bastante significativa em relação ao comportamento de preços do produtor lá nos Estados Unidos. Esse dado, né, que evidentemente também deve pautar, não de forma direta, é verdade, a condução da política monetária por parte do Federal Reserve, CME Group. A gente já tinha acompanhado a publicação do CPI lá nos Estados Unidos, aquém, inclusive, da expectativa do mercado, o que aumentou o bolsão de apostas em relação à manutenção do patamar de juros inalterado nos Estados Unidos entre 3,5% e 3,75% ao ano. Hoje, essa perspectiva ela é mais presente em relação exatamente à manutenção dos juros, enquanto antes discutia-se, né, a perspectiva de um aumento, de um incremento de 25 pontos base na taxa de juros lá nos Estados Unidos. Agora, temos um bolsão de apostas aqui dividido entre 59,9% de probabilidade de manutenção dos juros no atual cenário. Esses dados trazidos pela Bolsa de Derivativos CME Group, pela sua plataforma chamada de Fed Watch. 40,1% de chance de incremento de 25 pontos base, isso para a reunião de setembro. Só que se a gente olhar esse dado há uma semana, essa correlação era de 45% apenas pela manutenção, a chance de manutenção, e de 55% a chance de elevação desses dados. Ou seja, temos exatamente a perspectiva agora mais presente no mercado norte-americano de manutenção dos juros, baseando-se inclusive tanto no comportamento dos preços para o consumidor quanto para o comportamento dos preços agora para o produtor norte-americano, que vem nesse dado de estabilidade agora nesse comportamento dos preços de julho. Temos, portanto, os preços de demanda final avançando 0,2% no mês de julho, depois de um incremento de 0,5% em junho, em comparação com maio. Temos essa melhora, né, desse arcabouço, né, porque o índice de demanda final ficou estável no mês de julho, com uma alta de 4,7% no acumulado de 12 meses. Antes, era disso, esse incremento foi de 5,9% em maio e de 5,5% em junho. Portanto, a gente acompanha uma queda bastante significativa nesse avanço anualizado. Mas a gente tem um núcleo, né, sem alimento, o core, né, do PPI, sem alimentos e energia, avançando 0,4% em comparação com um avanço de 0,1% em junho. Ou seja, o preço de bens caindo, o preço de serviços acelerando. A desinflação, inclusive, ela é puxada exatamente por esse preço de energia e não da relação dos preços subjacentes. Então temos em 12 meses, né, o núcleo também marcando 4,7% de avanço, temos um avanço, né, assim, significativo exatamente desse preço. A gente sabe que a inflação ao consumidor, que é perseguida pelo Federal Reserve, é de 2%. A gente vê, inclusive, o CPI rodando acima desse número, desse patamar, e a gente tem, portanto, uma revisão também dos números dos dados anteriores. O decréscimo de junho foi revisado por um decréscimo de 0,3% para 0,1%. Temos, portanto, esses dados que são bastante relevantes em relação à condução da política monetária lá nos Estados Unidos. Um cenário de estabilidade do PPI, trazido exatamente pelo escritório do trabalho norte-americano. A gente tem também relatórios sobre pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que totalizaram 209 mil na semana passada. Uma pesquisa da Reuters estimava 202 mil novos pedidos, ou seja, mostrando exatamente uma leitura de que o mercado de trabalho ainda mantém uma certa resiliência, apesar de estar mais penalizado. Os dados referentes ao payroll, por exemplo, mostraram exatamente isso. Havia uma expectativa de criação de 80 mil vagas,
a gente teve uma queda, uma perda de 23 mil vagas no setor privado norte-americano, denotando exatamente essa leitura que, inclusive, contempla uma perspectiva maior de manutenção dos juros inalterados lá nos Estados Unidos, com base também nesses dados trazidos pelo escritório de trabalho norte-americano,